Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus através da Bíblia, com o tema O Primeiro Mandamento e a Páscoa. Hoje, há muitas igrejas neste mundo, como a areia da praia. Contudo, elas não guardam a verdadeira Páscoa. Não estão guardando a Páscoa. Isso significa que eles não estão guardando o primeiro mandamento de Deus. Nós podemos confirmar isso estudando a Palavra de Deus hoje. Não guardar a Páscoa significa não guardar o primeiro mandamento. E não guardar o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Significa adorar outros deuses, não é? Então, eles poderão receber bênçãos, salvação e o céu se adorarem outros deuses? Está muito claro que eles não podem ir para o reino dos céus. Sem guardar a Páscoa, ninguém pode ir ao céu. Precisamos confirmar isso através do testemunho da Bíblia e não apenas dizer de acordo com a nossa opinião. A razão pela qual queremos estudar isso é porque, definitivamente, está relacionado com a nossa salvação. De acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, qual é o objetivo da nossa fé? É a salvação da nossa alma. Esse é o objetivo mais importante. Contudo, se não guardarmos a Páscoa, que é o primeiro mandamento, acabaremos adorando outros deuses. E quando nós adorarmos outros deuses, iremos terminar indo para o inferno, que é eterno. Hoje, vamos estudar sobre isso. Vamos olhar no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e estudar em detalhes a vontade de Deus em relação ao primeiro mandamento. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus fez o intérprete da lei saber que amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente é o primeiro e o grande mandamento. Então, como podemos saber quem realmente ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a sua força? Como podemos distingui-lo dos outros? Não há uma régua para medir o coração. Então, nós precisamos encontrar o exemplo daqueles que amaram a Deus de todo o coração, mente e alma na Bíblia. Devemos encontrar a resposta na Bíblia, certo? Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 23, e descobramos a resposta para isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai o quê? Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Celebrai a Páscoa. Este é o registro a respeito das obras do rei Josias. Celebrai a Páscoa ao Senhor, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor, em Jerusalém. Vamos ver o que a Bíblia registra a respeito dos atos do rei Josias, depois de ele ter guardado a Páscoa. Vamos ver o versículo 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o quê? De todo o seu coração, e de toda o quê? E de toda a sua alma. E o que mais? E de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. Quando o intérprete da lei perguntou a Jesus qual é o grande mandamento na lei, Jesus disse: Amarás o Senhor
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ninguém pode medir o quanto é amar, de todo o coração e mente. Contudo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 23, versículo 21, depois de o rei Josias guardar a Santa Páscoa, Deus disse: antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Quando é possível amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mente e força, quando guardamos o quê? Podemos confirmar que isso é possível quando guardamos a Páscoa. Jesus nos disse que esse é o primeiro mandamento. Então, recordemos qual é o primeiro mandamento dentre os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, certo? Então, isso significa que podemos cumprir o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ao guardarmos a Páscoa. Vamos entender isso olhando o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O que diz que devemos fazer é o mesmo ensinamento. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal, onde? Na tua mão. E onde mais? E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus diz a nós, para atar as palavras, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa mente e toda a nossa força, como um sinal em nossas mãos e por frontal entre os olhos. Vejamos quando isso aconteceu. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 13, e descobramos a resposta. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como o quê? Como sinal na tua mão. E por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, ou seja, todos os anos. No livro do Êxodo, no capítulo 13, Deus explica a Páscoa. O que Deus nos diz a respeito da Páscoa? Deus nos diz para ter a Páscoa como sinal em nossas mãos e por memorial entre nossos olhos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deus também diz, atarás as palavras, amarás, pois o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos. Em outras palavras, guardando o que podemos amar a Deus de todo o coração, alma e mente? Guardando a Páscoa. Podemos amar a Deus de todo o coração. Podemos confirmar isso através do capítulo 6, do livro de Deuteronômio, e do capítulo 13, do livro do Êxodo. Deus disse que amá-lo de todo o nosso coração, alma e mente é o primeiro mandamento. Mas o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, se guardarmos a Páscoa, adoraremos somente a Deus, e não a outros deuses. Que tipo de verdade está na igreja que verdadeiramente adora somente a Deus? A Páscoa deve estar nesta igreja. Então, hoje, devemos pregar confiantemente e testificar sobre a verdade da Páscoa, da nova aliança, que Deus nos fez conhecer, de Samaria e até os confins da terra, certo? Vejamos se Deus realmente nos permite, através da Páscoa, adorar somente a Ele e não a outros deuses.
Confirmemos isso. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor, em Jerusalém. Que incrível obra aconteceu depois de guardarem a Páscoa? Eles não adoraram mais a outros deuses, mas somente a Deus. Versículo 24. Aboliu também Josias o quê? Os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Ele removeu e destruiu todos os ídolos e se livrou de todas as abominações. Para cumprir o quê? Para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. É dito que ele fez de acordo com a lei que Deus ordenou. Depois de guardar a Páscoa, ele destruiu os ídolos. Isso não aconteceu apenas uma vez. Se olharmos no capítulo 30 do segundo livro das Crônicas, aconteceu a mesma coisa no tempo do rei Ezequias, não somente no tempo do rei Josias, não é? Depois de guardar a Páscoa, qual foi a primeira coisa que os israelitas fizeram? Eles destruíram todos os ídolos. Em outras palavras, Deus permitiu que eles adorassem somente a Deus, através da Páscoa. Vejamos o segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ele os ordenou que guardassem a Páscoa, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Desta forma, podemos ver no segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, versículo 1, que eles guardaram a Páscoa graciosamente. Vejamos no capítulo 31, versículo 1, o que aconteceu depois de guardarem a Páscoa. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá e fizeram o quê? Quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Em qualquer época, quando as pessoas guardam a Páscoa, incrivelmente, elas adoram somente a Deus. Elas destroem todos os ídolos, exceto o verdadeiro Deus. Então, o que significa o fato de uma igreja guardar a Páscoa hoje? Significa que está guardando completamente o primeiro mandamento de Deus. O que os israelitas mantinham ao redor deles, embora aclamassem adorar a Deus? Eles mantinham muitos ídolos. Embora eles estivessem adorando ídolos, erroneamente pensavam que estavam adorando a Deus. Mas depois de guardar a Páscoa, eles puderam perceber que todos os ídolos e deuses que eram detestáveis para Deus estavam ao redor deles e destruíram todos eles. Hoje, a maioria das igrejas neste mundo diz adorar e temer somente a Deus. Contudo, elas não têm a Páscoa. Já que elas não guardam a Páscoa, estão descumprindo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que Satanás mais odeia é a Páscoa, pois é o dia em que ele é julgado. No livro do Êxodo, no capítulo 12,
O que Deus disse que faria aos deuses do Egito através da Páscoa? Ele disse que julgaria todos eles. A Páscoa é o dia em que Deus julga e pune os outros deuses. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, noite da Páscoa, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei. Fará o quê aos deuses do Egito? Executará juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A Páscoa é o dia em que os outros deuses são punidos. Então, foi assim somente no tempo do Êxodo? Não. Desde então, a promessa de Deus está contida na Páscoa. É por isso que no livro de Deuteronômio está escrito que aqueles que tentam se livrar da Páscoa devem ser destruídos. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, qual festa devemos guardar a fim de cumprirmos o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o teu coração, alma e mente? Devemos guardar a Páscoa. Quando não guardamos a Páscoa, outros deuses nos invadem. É por isso que Deus quer saber se o amamos ou não, de todo o coração e alma. Nos lugares onde a Páscoa não é guardada, as pessoas adoram a outros deuses sem exceção. Embora os israelitas alegassem adorar a Deus, eles tinham todo tipo de ídolos, do lar e poste-ídolos. Eles tinham esses ídolos ao redor deles e os adoravam. No entanto, pensavam que estavam adorando a Deus. Contudo, depois de guardar a Páscoa, eles puderam perceber que todos eram ídolos e os destruíram. No segundo livro dos Reis, no capítulo 21, e no segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, podemos confirmar como aconteceu no tempo do rei Josias e no tempo do rei Ezequias. Continuemos com o livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será o quê? Será morto. Estas palavras de Deus são muito severas. Deus é amor. No entanto, porque essas pessoas continuam enganando o povo de Deus, Deus diz ao seu povo que destrua todos os falsos profetas e sonhadores. Pois pregou o quê? Pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Eles pregam rebelião contra Deus e fazem com que as pessoas adorem outros deuses. Quando Deus redimiu seu povo da terra do Egito, da casa da servidão, foi na Páscoa, não é? Para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. O que ele tentou fazer? Vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Em qualquer época, Satanás sempre tenta destruir a Páscoa através dos falsos profetas. Somente quando ele destrói a Páscoa, aparece a oportunidade de fazer as pessoas aceitarem a outros deuses, e não a Deus. Mas, onde as pessoas guardam a Páscoa, não há a probabilidade de aceitarem outros deuses. Não há brecha para Satanás entrar. Isso porque Deus bloqueia todos os caminhos errados através da verdade da Páscoa.
No mundo espiritual, que é invisível, Deus colocou o sistema e os dispositivos que não nos permite adorar outros deuses, mas somente a Deus, através da Páscoa. As pessoas que dizem que não precisam guardar a Páscoa estão basicamente dizendo que elas não precisam servir a Deus. Como essas igrejas podem ser salvas e como elas podem esperar pelo céu? Deus certamente nos disse para purificar o mal do meio de nós, destruindo essas pessoas. Deus claramente nos deixa saber que elas fazem as pessoas se afastarem do caminho de amar a Deus, de todo o teu coração, alma e mente. Podemos confirmar que as pessoas que não têm a verdade da Páscoa, embora aleguem adorar a Deus, são como os israelitas que diziam adorar a Deus, mas que na realidade adoravam todo o tipo de ídolos, do lar e poste-ídolos. Deus irá julgar o mundo inteiro nesta última época. Embora as pessoas digam com seus lábios que adoram a Deus, elas adoram outros deuses. A Igreja de Deus é exceção. É por isso que Deus disse que as puniria. No livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1, está escrito: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Isaías profetizou que Deus libertaria a sua ira, destruindo a face da terra. Versículo 2. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor. Vejamos o versículo 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Isso acontece porque eles transgridem o quê? Porquanto transgridem as leis, as santas leis de Deus, violam os estatutos e o que fazem? Quebram a aliança eterna. O que é a aliança eterna? É a Páscoa da nova aliança, não é? O que significa o fato deles terem violado a Páscoa da nova aliança? Significa que eles adoram outros deuses. É por isso que no versículo 5 diz: porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Violar a aliança eterna significa abandonar a aliança eterna, não é? Abandonar a Páscoa da nova aliança significa que eles estão adorando a outros deuses, longe do mandamento: não terás outros deuses diante de Deus. A Bíblia claramente nos diz isso hoje. Deus claramente abre os nossos olhos espirituais, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Embora as igrejas estejam afirmando amar a Deus e acreditar em Deus, não devemos considerá-las como corretas, mas precisamos examinar claramente seu estado espiritual. Somos tão abençoados com a verdade da nova aliança. O Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram à Terra em carne, a fim de nos fazer conhecer a Páscoa da nova aliança. Neste dia de sábado, demos mais glória, louvor e agradecimentos ao Pai e à Mãe. Esperando que hoje seja um dia de sábado abençoado, eu gostaria de concluir a palavra de hoje. Muito obrigado.